Você sabia que parte dos seus impostos vai direto para o bolso de artistas já milionários? Quase R$ 1 bilhão vão ser liberados pelo Ministério da Cultura para 1.800 projetos que já tinham captado recursos pela Lei Rouanet, mas estavam com a verba bloqueada. Muita gente não entende como isso acontece, mas hoje eu vou explicar de forma clara como funciona a Lei Rouanet, porque ela se transformou em uma arma política e quem realmente se beneficia dessa farra com dinheiro público. Antes de começar, já peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas e fortalece o nosso trabalho de trazer informações que muitas vezes não aparecem na grande mídia. A Lei Rouanet foi criada em 1991, no governo de Fernando Collor de Mello, a partir de uma proposta do então secretário de Cultura, Sérgio Paulo Rouanet. A ideia parecia boa no começo, usar a chamada renúncia fiscal. Isso significa que as empresas poderiam pegar uma parte do imposto de renda que deveriam pagar ao governo e direcionar esse valor para financiar projetos culturais. Ou seja, em vez de o dinheiro ir para os cofres da União, iria direto para bancar shows, peças de teatro, filmes, exposições e outras atividades culturais. O objetivo inicial era nobre, incentivar a produção cultural no Brasil, que sempre enfrentou dificuldades para se manter de pé. A lei buscava fortalecer artistas e projetos que representassem a nossa cultura nacional, do teatro à música, do cinema às artes plásticas. Na teoria, parecia um grande avanço para democratizar o acesso à cultura e permitir que mais brasileiros tivessem contato com produções artísticas de qualidade. Mas afinal, como funciona a Lei Rouanet na prática? Tudo começa quando um produtor cultural ou artista tem um projeto, pode ser um show, uma peça de teatro, um documentário ou até uma exposição. Ele cadastra esse projeto no Ministério da Cultura, que analisa a proposta e, se aprovar, define um valor máximo que poderá ser buscado junto a empresas. Esse valor é chamado de teto de captação. E o que acontece depois? Empresas ou pessoas físicas podem pegar parte do imposto de renda que deveriam pagar para o governo e redirecionar esse valor para financiar esses projetos aprovados. Na prática, não é dinheiro novo, é dinheiro de impostos que deixa de ir para áreas como saúde, educação e segurança e acaba sendo usado para bancar eventos culturais. Agora, aqui está um detalhe importante que muita gente não sabe. Existe uma diferença entre valor autorizado e valor realmente captado. Por exemplo, no ano passado, o governo autorizou cerca de 16 bilhões de reais em projetos pela Lei Rouanet, mas, segundo o jornal Estadão, o valor efetivamente captado foi de pouco mais de 2 bilhões de reais. Ou seja, o número grande divulgado como autorizado não significa que todo esse dinheiro foi usado, mas mesmo assim, estamos falando de bilhões de reais que deixam de ser aplicados em outras áreas essenciais. E a pergunta que fica é: será que faz sentido parte dos nossos impostos que poderiam estar sendo investidos em hospitais, escolas e infraestrutura ser destinada para bancar shows de artistas que já são milionários? É isso que gera tanta polêmica e debate em torno dessa lei. Mas será que a Lei Rouanet é usada de forma realmente justa, aberta a todos os artistas brasileiros? Ou será que existe um viés político nesse processo? Na prática, o que se vê é que artistas mais alinhados à esquerda, principalmente ao Partido dos Trabalhadores, têm muito mais facilidade em captar recursos. E por quê? Porque os critérios de seleção muitas vezes são subjetivos e pouco transparentes. Isso abre espaço para favorecimentos ideológicos. Quer um exemplo concreto? O jornal Diário do Poder publicou a manchete: artistas ligados a Lula captaram 2 bilhões só em um ano com a Lei Rouanet. Esse número impressiona e mostra como os grandes beneficiados costumam ser justamente aqueles que apoiam o governo. E quem são esses artistas? Nomes como Daniela Mercury, Chico Buarque e Gilberto Gil são constantemente citados como próximos ao PT e conseguiram captar milhões em projetos culturais ao longo dos anos. Todos eles já têm carreiras consolidadas e patrimônio milionário, mas mesmo assim continuam sendo bancados com dinheiro que deveria ir para os cofres públicos. Agora a pergunta é: o que acontece com artistas que não se alinham ao discurso da esquerda? Muitos deles relatam dificuldade em ter seus projetos aprovados ou em conseguir captar junto a empresas, justamente porque o selo da Rouanet se tornou um símbolo político. Em outras palavras, se o artista critica o governo, ele praticamente fecha portas para acessar esse tipo de recurso. Então a questão central é: estamos diante de uma política de incentivo à cultura ou de um mecanismo para fortalecer aliados ideológicos e calar vozes divergentes? Bem, não são apenas artistas ligados publicamente ao PT que ganham o benefício.
A Lei Rouanet tem beneficiado artistas que já são milionários. Um exemplo muito conhecido é o da atriz Cláudia Raia, que teve projetos aprovados no valor de até 5 milhões de reais. Outro caso é o do cantor Zé Ramalho, que chegou a quase 6 milhões de reais em captação. Já a cantora Elba Ramalho também recebeu mais de 650 mil reais através da lei. E não podemos esquecer das polêmicas envolvendo Caetano Veloso, que além de captar recursos, já esteve envolvido em discussões sobre cachês altíssimos pagos com dinheiro público. Fica a pergunta então, será que artistas desse porte realmente precisam desse tipo de ajuda? Estamos falando de nomes que lotam estádios, vendem ingressos a preços altíssimos e têm patrocínios privados. Mesmo assim, eles continuam recorrendo ao dinheiro público que poderia estar sendo usado para apoiar artistas iniciantes e pequenos grupos culturais que ainda não têm espaço no mercado. Em outras palavras, a lei que deveria democratizar a cultura acaba reforçando privilégios de quem já está no topo. E o curioso é que todos esses artistas são grandes críticos do capitalismo, mas adoram dinheiro, né? Quando falamos da Lei Rouanet, não dá para ignorar os escândalos e os casos no mínimo curiosos que ela já gerou. Em 2016, a Polícia Federal deflagrou a Operação Boca Livre, que revelou um desvio estimado em 180 milhões de reais. O esquema envolvia empresas e produtores culturais que usavam a lei de forma fraudulenta. Declaravam projetos culturais, mas o dinheiro era desviado para festas privadas, shows corporativos e até casamentos luxuosos. O caso virou manchete em todo o país e mostrou como a falta de fiscalização abre brechas enormes para a corrupção. Além das fraudes, também existem os projetos inusitados que receberam autorização para captar milhões. O jornal Gazeta do Povo destacou alguns exemplos polêmicos, como exposições consideradas extravagantes e shows com orçamentos milionários que levantaram questionamentos sobre a real necessidade de usar dinheiro público para financiar esse tipo de evento. E aqui cabe uma reflexão. Enquanto hospitais fecham por falta de verba e escolas sofrem com estrutura precária, recursos milionários são liberados para bancar projetos culturais que muitas vezes parecem mais uma extravagância do que uma necessidade social. Será que esse é o melhor uso do dinheiro do contribuinte? Até aqui já vimos casos de fraudes e favorecimentos ideológicos na Lei Rouanet, mas além desses problemas, existe um detalhe ainda mais grave. O governo Lula está colocando cada vez mais dinheiro nesse sistema. Em 2023, segundo o próprio Ministério da Cultura, foram captados mais de 2,3 bilhões de reais via Lei Rouanet, um recorde histórico. Mas não para por aí. Em 2024, Lula autorizou projetos que somam 16,8 bilhões de reais. Isso mesmo, 16 bilhões autorizados, algo que nunca tinha sido visto antes na história da lei. E aí vem a pergunta, por que esse crescimento tão acelerado? Por que despejar bilhões em projetos culturais enquanto hospitais e escolas continuam sem verba suficiente? Se a cultura precisa de apoio, tudo bem, mas o que estamos vendo é um mecanismo que beneficia sempre os mesmos, artistas milionários e alinhados ideologicamente ao governo. Será que é coincidência que esses mesmos artistas vivem nas redes sociais e nos palcos defendendo o PT e suas políticas? Ou será que existe um interesse claro em manter esse ciclo de privilégios? Se mostrarmos um gráfico da evolução da Rouanet, dá para ver claramente. Os maiores picos de investimento aconteceram justamente durante os governos do PT. E agora, com Lula de volta, a curva dispara novamente. E quando olhamos para o cenário atual, vemos ainda outro movimento preocupante. Os artistas mais tradicionais, que antes lotavam teatros e estádios, estão enfrentando queda de público e de relevância. E o que eles fazem diante disso? Ao invés de se reinventarem, pressionam o governo para criar mais impostos. E é aí que entra a nova frente de batalha, a taxação do streaming. Nos últimos meses, mais de 750 artistas, incluindo nomes como Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Wagner Moura, Matheus Solano e Fernando Meirelles, assinaram uma carta pedindo urgência na regulamentação das plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus e Prime Video. Segundo reportagens da Exame, da Terra e da Teatrine TV, esses artistas querem que as plataformas sejam obrigadas a pagar até 12% de imposto sobre faturamento para financiar produções nacionais. Além disso, pedem que os catálogos tenham uma cota mínima de 20% de conteúdo brasileiro. O curioso é que o próprio Ministério da Cultura propôs um modelo diferente, com alíquotas variando de 0% a 6% dependendo do faturamento e ainda com descontos de até 60% caso as plataformas invistam diretamente em produções brasileiras. Mas para esses artistas, isso não é o suficiente. Eles querem mais. Querem 12%, querem cotas. Querem obrigar as plataformas a bancar um modelo cultural que o público muitas vezes não consome espontaneamente. E aqui fica a indignação.
Primeiro usam bilhões da Lei Rouanet, agora querem criar impostos sobre serviços de streaming que milhões de brasileiros assinam com o próprio bolso. Ou seja, além de já sugar os cofres públicos, agora querem encarecer ainda mais o entretenimento da população. Será que isso é realmente sobre defender a cultura brasileira? Ou será mais uma forma de garantir que um pequeno grupo de artistas continue mamando no dinheiro do contribuinte, mesmo quando a audiência já não está mais com eles? Depois de tudo isso que mostramos hoje, fica claro que a Lei Rouanet deixou de ser apenas um incentivo cultural. Ela virou um instrumento de poder, de privilégio e de manutenção de uma elite artística que já é milionária. Artistas alinhados com o PT que sempre defenderam esse governo continuam recebendo milhões de reais, mesmo podendo lotar teatros, vender ingressos caríssimos e viver do próprio público. E aí vem a contradição. Enquanto a saúde e a educação seguem pedindo mais recursos, bilhões de reais vão parar nas mãos de quem já está no topo. O povo vê, se revolta e começa a se afastar. Os números de audiência desses artistas caem, os shows já não têm a mesma força. E qual foi a solução encontrada por eles? Criar novos impostos, como essa tentativa de taxar as plataformas de streaming. No fundo, é quase como se quisessem punir o público por escolher outras obras, por querer consumir produções diferentes das que eles oferecem. E eu pergunto para você que está me assistindo, você acha justo que seu dinheiro continue financiando quem já é milionário? Você concorda que esses artistas, ao invés de depender do dinheiro público, prefiram depender do Estado? E mais, será que o governo realmente está preocupado com a cultura brasileira? Ou está apenas retribuindo o apoio político que sempre recebeu desses artistas? A verdade é que o público está mudando, está deixando de seguir e consumir esses nomes. E essa tentativa de manter os privilégios só mostra o quanto eles estão desconectados da realidade de quem paga a conta. Se você também acredita que esse debate precisa chegar a mais pessoas, já deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. A sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo informação que muita gente prefere esconder. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.